Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. No nosso episódio de hoje, sextou com o doutor. Episódio de hoje do nosso programa Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Você chegou aqui hoje, né? Essa é a sua primeira vez aqui conosco. Você não caiu aqui por acaso. Nós temos muitos assuntos para tratar sobre Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, polícias militares dos estados, né? E você é muito bem-vindo aqui. Então, o nosso intuito não é denegrir a imagem de quem quer que seja, não é falar mal das forças, mas é trazer verdades para a luz. E essas verdades precisam ser faladas porque nunca isso foi tão ventilado, sobretudo os acontecimentos no âmbito da Marinha do Brasil, que eu considero a força mais abusiva, e não eu apenas considero, mas a própria história diz, né? Tem abuso no Exército, na FAB, em todas as forças militares, como eu sempre digo, porque se distorcem, né, os princípios que norteiam a vida castrense para se cometer toda sorte de torpeza e de abuso. Então eu quero, já nesse início, falar com você que os nossos e-books estão passando aqui. Se você quiser receber gratuitamente Revolta Sem Chibata, Abuso e Assédio Morais no âmbito da Marinha, de autoria do Marujo Reborn, Marujo Reborn, é um autor desconhecido. Ele coloca lá na capa A Verdade é Implacável, fazendo alusão a esse que vos fala, né? Está embaixo do Dr. Adriano Rocha. Se você quiser adquirir ele gratuitamente, clica aqui nos nossos canais, na bio, né? Você vai receber gratuitamente. E tem 2 e-books de minha autoria. Quero agradecer a todos aqueles que já adquiriram. Se você adquiriu e leu, me dê seu feedback. É importante demais seu feedback, né? Entra no direct, manda aí, pô, doutor, li o livro tal, gostei da parte tal. Tanto da Revolta Sem Chibata quanto dos outros 2, Dias de Lutas, Dias de Paz, né? É um livro onde eu falo de personagens bíblicos, né? Como vencer as vicissitudes da vida, ensino algumas coisas ali bastante importantes. Eu sou um cara muito voltado para as questões inerentes à humanidade do indivíduo, né? Tem tanta gente desumanizada hoje, e eu acredito que a maior arte da vida hoje é um ser humano ser humano. Né? O segundo livro é José, a Saga do Sonhador. José tinha sonhos de Deus implantado nele. Ele acreditava que ia sair daquela conjuntura ali da família, né? A família disfuncional, vários filhos, pai polígamo, né? O famigerado Jacó, ou Israel. E aí José acreditava piamente que aqueles sonhos que Deus plantou no coração dele, né? Eram sonhos que iam se tornar realidade. Ele passou por todo um processo, né? E foi elevado ao cargo de primeiro-ministro, né? Lá do Egito. O faraó empossou ele, e a história é linda. Eu me embaso nessa história para trazer verdades para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida de todo aquele que lê. Então, se você já adquiriu, se você tem um feedback, manda para nós. Se você não adquiriu, você pode ler. E falando, né, de forças militares, né, hoje eu vou trazer um assunto extremamente importante, né, sobre a Marinha do Brasil. Né? O Brasil é um país democrático, onde nós temos, né, direitos fundamentais que precisam ser garantidos, liberdade de expressão, enfim, tem toda uma dinâmica que envolve direitos elementares do cidadão, direitos constitucionais que surgiram, né, nesse processo de redemocratização, né, em 1988, com a nossa Carta Republicana, elaborada ali por uma Assembleia Nacional Constituinte. Temos hoje homens que participaram da elaboração dessa Constituição ainda vivos, né, que eu rendo as minhas homenagens. Mas é importante, né, falar que a Marinha, né, as Forças Armadas como um todo, até as Forças Auxiliares, eles parecem viver num mundo paralelo, num mundo jurídico paralelo, onde ali funcionam apenas as leis deles, os regulamentos internos deles. E isso não pode ser tolerado. Né? Recentemente eu falei sobre o Bono, que incitava ali os militares a não contratarem advogados, porque é gasto desnecessário. Mentira. Né? Eles não querem que o advogado entre lá, porque se tiver um PAD, se tiver alguma coisa, a ilegalidade vai ter que ser revista. Né? A ilegalidade vai ter que ser transformada em legalidade. Eu, por exemplo, vou defender um cliente em qualquer coisa, eu vou cobrar que se cumpram o que tem que se cumprir. Né? Então, o que eu trago hoje de novidade? Gente, pasmem os senhores e as senhoras, mas a Marinha do Brasil
quer cercear, a Marinha do Brasil quer cercear o direito do militar ser um cidadão, né? Porque aí é que eu pergunto para os senhores e para as senhoras, o militar, ele deixa de ser um cidadão? O militar é uma categoria especial de servidores da pátria, cuja vida é pautada na hierarquia e disciplina, tudo isso aí a gente já sabe. Mas ele deixa de ter o direito de cidadão? Ora, ele tem o direito de votar e de ser votado, né? Estão querendo tirar isso aí, né? O Almirante Osso já falou que ele é contra a militar ativa na política e tal, não sei o quê, né? Vamos ver se ele é contra a oficialidade, porque se segregar não pode, né? Pode só praça, não pode oficial, como é que é? Não vai poder praça nem oficial, vai poder oficial e não praça? Enfim, né? Então, a grande questão é que estão querendo tirar o brasileiro, né, militar das suas questões que envolve a cidadania, né? Aí eu vou ler para você aqui um negócio que é extremamente importante, né? Você vê, né? O Brasil está trabalhando em cima de transparência, em cima das questões que envolvem o cidadão. Para isso foi criado o portal Fala BR, né? Fala BR é para você perguntar o que você quiser, né? Quanto é o salário do presidente? Tá lá, você vai perguntar, o órgão vai responder, né? Quanto o deputado fulano de tal gastou de emenda, ou gastou com recurso para comprar terno, para não sei o quê? Ele vai responder. As Forças Armadas comprou quanto de remédio, não sei o que lá, a Marinha, o Exército, eles vão responder, tem que responder, né? É para isso que está lá o Fala BR. Mas pasmem os senhores que os militares da Marinha, a Marinha do Brasil, não estou falando de Exército, os outros eu não sei, né? Mas a Marinha está querendo tirar esse direito do cidadão, né? Eu vou ler para você aqui um documento bastante importante, né? Ele é de um militar da reserva, né? Acesso concedido, Marinha do Brasil, ou primeiro oficial general da cadeia de comando, resposta solicitada inserida no Fala BR. Olha o que a resposta que eles deram, né? Olha só, hein? Ele fez uma pergunta de certa coisa no Fala BR, perguntando sobre a Marinha. Ele é suboficial da reserva. Ele é cidadão, ou ele deixou de ser cidadão? Olha o que o Fala BR colocou. Prezado senhor, participo que o referido pedido de informação foi solicitado por um militar veterano. Aí tem os dados dele aqui, né, que está coberto, eu vou divulgar esse coisa aqui, mas o dado dele tá tarjado, né? O canal adequado para o pedido é o requerimento via autoridade competente e que o militar estiver imediatamente subordinado, conforme preconiza o artigo 5.3 do EMA 138. É tanto regulamento interno que eu nem sei o que serve essas paradas, eu nem sei. Mas assim, EMA 138, revisão 1, né? Modelo 1, das normas para o serviço de informação ao cidadão no âmbito da Marinha do Brasil, SIC-MB. Ou seja, eu sou cidadão, eu tenho vínculo com a Marinha. Aí eu tenho que procurar a Marinha para me dar informação e o Fala BR não é para o brasileiro todo? Vocês estão vendo o nível do disparate, da falta de bom senso, de bom siso? Né? Isso aqui é o inacreditável dos inacreditáveis. É a coisa que é surreal, vai às vias de uma surrealidade que a gente é difícil de acreditar. Né? Fica difícil acreditar. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Aí quem responde coloca assim: o processo administrativo de acesso à informação não prejudicou formas específicas já constituídas de relacionamento entre administração e administrados. Dessa forma, as demandas dos militares dirigidas às autoridades superiores devem ser encaminhadas à autoridade competente. Ora, o Fala BR é para eu me dirigir a quem eu quiser, pô. Procurador-Geral da República, o órgão que for, Anvisa, presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do que for. Aí a Marinha, quando eu falo para os senhores que a Marinha vive num mundo paralelo, eles, rapaz, isso aqui beira a insanidade. Isso aqui exaure o cidadão, isso aqui exaure a pessoa, exaure o militar, exaure o advogado, exaure que eles metem o louco, né?
Metem o louco. Militares estão tentando proibir os senhores de falar no Fala BR. Vão começar a querer punir gente por causa disso aqui. Estão roubando, solapando a cidadania dos militares da Marinha do Brasil. Aí eu falo isso aqui, o cara vai falar, pô, doutor, tem contra a Marinha. Não, irmão, é só fazer o certo. Olha o nível da insanidade, cara. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Largamente escravizado e pensa. Você, enquanto cidadão, tá militar na reserva, ou seja, ele tem que ir lá no serviço de veterano perguntar alguma coisa que ele quiser. Arrego, né? Pelo amor de Deus, não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Dessa forma, as demandas dos militares dirigidas às autoridades superiores devem ser encaminhadas à autoridade competente. Por consequência, orienta-se que a referida demanda seja encaminhada por meio do canal hierárquico a que se encontra subordinado, em respeito aos valores da hierarquia e disciplina. Você vê o nível da loucura? Agora eu vou perguntar ao Exército e vou perguntar à FAB se eles estão fazendo isso aqui. E vou perguntar à Marinha também, porque, meu irmão, você quer ver uma coisa? Eu vou publicizar isso aqui, vou publicar isso aqui, né? Vou publicar isso aqui. A Marinha roubando o direito do cidadão, a Marinha solapando o direito do cidadão. O cara tá na reserva, não tem mais vínculo ali direto, mas mesmo assim ele quer saber uma coisa e outra coisa. O cara quer saber qualquer coisa atinente a qualquer instituição pública, ele é militar ativa, qual o problema? Isso aqui fere hierarquia em quê? Sabe o que os senhores querem? Os senhores querem continuar escravizando os militares. A gente não vive numa escravocracia. Esse sistema escravocrata da Marinha vai cair, porque não há que se falar mais nisso. Nós estamos no século XXI, tempo da tecnologia. Acabou esse negócio. Não tem mais como se aquecer um negócio desse, ficar calado e ficar silente. Então, se os senhores não entenderam, o militar da reserva, suboficial da reserva, foi no Fala BR perguntar alguma coisa. A Marinha respondeu que ele tem que procurar autoridade competente para não ferir as vias hierárquicas. Tem noção do que é isso? Imagina você da reserva. Vamos começar a publicar isso aí. Já deve ter bônus, já. Eu não vi ainda. Estou só com a resposta aqui do colega que me passou, né? Mas isso beira a insanidade, né? Assim, eu repudio com toda a veemência. O que eles estão dizendo aqui, ó, você é meio cidadão, ô militar da Marinha, militar aqui da Força, você é um escravo que a gente mantém no cabresto e nem perguntar nada você pode. Aí eu te pergunto, se a gente perguntar assim, eu queria saber quanto a Marinha do Brasil comprou de uísque, eu posso perguntar, pô, sair daqui e vou perguntar, pô. Aí vão me criminalizar? Vão me criminalizar? Entendeu? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não tem como se ficar calado numa dinâmica dessa, né? É igual a questão dos celulares, né? Vamos agora entrar no mérito dos celulares, né? Meu celular, entrei na Marinha e ninguém bota a mão. Não adianta, que eu não dou. Eu não dou meu celular, né? O celular é meu, eu não vou dar. Aí você me prende, faz igual fizeram lá no distrito, faz o que quiser. Por que tentam tirar o celular, principalmente dos militares? Tem ordem interna, o militar está abarcado por essa ordem interna. Tira dos militares, mas de quais militares? Os celulares são tirados das praças. E nem de todas, né? Porque as praças especiais estão lá dentro filmando tudo, fazendo vídeo para botar em blog, para botar em Instagram, lá. Aquela velha história que eu tô cansado de falar. Mas os oficiais, em nenhum momento oficial de OM nenhuma tem celular retirado. Por que eles têm esse pavor do celular? Porque não querem ser gravados cometendo ilegalidade. Ponto. Ilegalidade na Marinha é o que mais tem. É o que mais tem. Aí, eu vou te falar uma coisa aqui, uma prova, né? Vou te provar aqui. O que envolve essa questão das ordens internas que eu falo, mas agora eu vou mostrar documento, né? A gente vai trabalhar com documento. Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, detalhes de manifestação. Acesso à informação, esfera federal, número tal, comando da Marinha, né? Concluída pela internet, registrado por cidadão, acesso à informação. Aí tá aqui, ó. Publicação de atos oficiais. Assunto, requerimento de acesso à informação, cópia de publicações de atos normativos. Senhor responsável, no termos da lei
12527 de 2011, né, a Lei de Acesso à Informação, vem por meio deste requerer o fornecimento da cópia da publicação do Diário Oficial da União, ou em publicação congênere das seguintes ordens internas do Comando do 1º Distrito Naval. Ordem interna 100.04, o número da ordem interna, e ordem interna 01602. Caso os documentos solicitados não tenham sido publicados, solicito que seja informado o motivo da não publicação, bem como o meio pelo qual tais atos normativos foram divulgados. Aguardo resposta no prazo legal e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ou seja, esse documento aqui, ordem interna número 100, TEC 04. Ordem interna número 01.6.02. São ordens internas do Comando do Distrito Naval. Ordem interna, cada OM tem essas EMA, esses DGP, isso aí é o almirantado que faz, é a DGPM e tal, eles elaboram, né? As leis, os regulamentos são elaborados pela própria Marinha para beneficiar as autoridades e menosprezar os escravos, né? As praças, né? Então, as ordens internas, elas são feitas pelo comando daquela OM. Então, ele faz a ordem interna ali a seu bel prazer. Só que a ordem interna, ela não é publicada em diário oficial. Então, não tem força normativa fora da esfera do quartel. Portanto, se eu chegar no distrito agora, o cara fala, me dá seu celular, com base em quê? Na ordem interna tal, não se aplica a mim. Pega o seu, do Joãozinho ali, o meu não. Por quê? Porque eu sou civil, advogado no exercício da função. E essa ordem interna não me abrange, não me pega, não me abarca. E aí, né, a máxima do direito é, você não será obrigado a fazer nada senão em razão de lei, ou deixar de fazer. Ou seja, um policial não pode falar, você está andando de cócora, você não pode fazer isso aí. Ué, por que eu não posso? O policial não pode falar assim, porque eu não quero. Ele não tem esse direito. Ué, tá na lei que eu não posso andar de cócora aqui na calçada? Andar andar de mão, plantando bananeira? Não pode. Agora, o cara não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não pode caluniar ninguém, não pode... Aí não pode, né? Aí a Marinha vive num mundo paralelo, né? Vamos lá. Resposta dia 11/4. Prezado senhor ou senhora, né? Em atenção à sua manifestação e após consultar a área competente, este serviço participa que as ordens internas são documentos administrativos, normativos, pelos quais os titulares de organizações militares estabelecem normas e procedimentos no âmbito interno de suas OMs, de acordo com o índice 5.4 das normas sobre documentação administrativa e arquivamento da Marinha, da Secretaria-Geral da Marinha, SGM 105, ostensivos a todo o público interno da OM. Por se tratarem de documentos internos, não são publicados em Diário Oficial da União. Cordialmente, SIC-MB. Ou seja, se isso aqui quem tem conhecimento é o público interno, se aplica ao público interno. Por isso que várias vezes, isso não é agora quando eu fui preso, não. Quando eles vinham, eles falavam assim, ordem interna. Eu falei, pô, isso aí não se aplica a mim. Várias vezes, aí eles deixavam, mas o comandante não queria me receber, não sei o quê. Isso já vem de longa data, né? Isso já vem de longa data, mas está aqui, ó. Por se tratarem de público interno, ostensivos a todo o público interno, por se tratarem de documentos internos, não são publicados no Diário Oficial da União. Ou seja, isso aqui, essa ordem interna serve para os senhores. O lixeiro não pode ter seu celular tomado, por razões óbvias, e quem confiscar pode ser enquadrado na lei do abuso de autoridade. O lixeiro, o fotógrafo, o gari, seja lá quem for, o engenheiro que for lá fazer uma vistoria no navio. O civil, ele não está abarcado por essa ordem interna. Né? Então não há que se falar em fazer qualquer coisa ou deixar de fazer em razão... em razão de não se ter algo escrito. Entendeu? Aí vamos ver aqui, ó, Diário Oficial da União, Portaria Normativa CGU, número 71, de 10 de abril de 2023. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, blá, blá, blá. Enunciado referente à Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Enunciado CGU número 1, 2023, registro de entrada e saída de prédios públicos.
O registro de entrada e saída de pessoas em órgãos públicos do Poder Executivo Federal, inclusive no Palácio do Planalto, são passíveis de acesso público, exceto quando agendas sobre as quais eles se refiram estiverem enquadradas em hipótese legal de sigilo. Artigo 22, sido classificadas, artigo 23, ou sob restrição temporária de acesso, artigo 7º, nos termos da lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Então, esse é um ponto. Ninguém pode ser impedido de entrar num ente público. Aí eu te falo, por que barra o advogado reiteradamente? Por quê? E aí eu tô falando para os senhores, por exemplo, eu já conheço advogado que já foi barrado de participar de ato ali Eles não querem advogado em sindicância, eles não querem advogado em IPM, não querem. E outra coisa, quando a gente fala de advogado no exercício da função, o Estatuto da OAB é clara, né? O advogado tem livre acesso aos entes públicos, além dos cancelos e tal. E aí essa narrativa que eles criam, não, que o cara... Imagina você, né? O doutor Adriano, advogado, ele é um maluco, né? Ele é um insano, porque é o que tentam passar, né? É a imagem que tentam vender, a narrativa criada. Que ele já chega na portaria, alô, todo mundo aqui, tô gravando, quero gravar todo mundo, não sei o quê, como se maluco fosse. Não é, gente, não é. Por que eu gravo? Porque eu já fui aviltado diversas vezes. Porque eu já fui achincalhado na qualidade de advogado. Porque eu entendi que aquilo não se pode, que aquilo é ilegal, aquele tipo de comportamento. Então, você vê, o vídeo que eu cheguei no Colégio Naval para gravar, eu comecei a gravar por quê? Porque eu fui impedido de entrar. E aí eu tinha um ato marcado lá, tem documento aqui. Desmarcaram de boca. Aí depois, ainda que não tenha um ato, eu quero ver os autos, eu quero ver o meu cliente. Proibiram isso tudo. O comandante do Colégio Naval proibiu isso tudo. E aí, pô, é óbvio que eu tenho prova, mas ele distorce, desconstrói, faz narrativa, malabarismo. A verdade vai vir à tona. Não tem pra onde correr. A verdade é uma só. Então, assim, isso aqui é um nível da loucura, da insanidade surreal. Né? Aí, registro e saída de residências oficiais. O registro de entrada e saída de pessoas em residências oficiais do presidente e do vice-presidente da República são informações que devem ser protegidas por revelarem aspectos da intimidade da vida privada das autoridades públicas e de seus familiares. Aí tem aqui o artigo da lei, salvo se tais registros disserem respeito a agendas oficiais, as quais têm como regra a publicidade, ou se referirem a agentes privados que estejam representando interesses junto à administração pública nos termos do artigo 11 da Lei de Acesso à Informação. Né? Então, assim, tem muita coisa. Plataforma integrada de ouvidoria, de informação, detalhes da manifestação. Enfim, tem muita coisa aqui. Aí é o que eu falo. O militar da Marinha é um cidadão de segunda classe? O militar da Marinha é um cidadão de terceira classe? Qual a diferença da segregação, né, que acontecia na escravidão para essa atual? Essa é pior, porque essa é sorrateira. Essa é velada. Aí, sabe o que vai começar a acontecer? Militares que ainda não tomaram conhecimento disso, não sei se está havendo ampla divulgação, não chegou nada ao meu conhecimento, né? Está chegando agora. Mas aí o militar que for, né, fizer um questionamento aqui no Fala BR, ele vai ser sancionado? Feriu as vias hierárquicas? Perguntou no portal do cidadão? Qual é a pena que vão aplicar? Então, assim, a Marinha do Brasil, ela tem um animus puniendi, né? A Marinha do Brasil, ela é punitiva, a chibata acabou. Você quer ver uma coisa? Ó, isso aqui tá no UOL, tá numa outra revista aqui, 11 de outubro de 2021. Caserna tem hábito, olha só, Marinha aplicou 17 mil punições em praça e subalternos, mas blindou superiores nos últimos 4 anos. Isso é a reportagem de 2021. Caserna tem hábito de punir. Então, assim, tá falando aqui mais de 17 mil punições, né?
oficiais são poupados, ou seja, eles se acobertam ali. Será que... Sabe por quê, gente? O RDM é um regulamento tão arcaico, tão sinistro, né? É de 1980, ali tem censurar atos superiores. É uma contravenção disciplinar, uma transgressão disciplinar. O que é censurar atos do superior? Tipo assim, o superior fala uma coisa, ó, pega esse copo aqui e bota de cabeça para baixo cheio d'água. Vou entornar água aqui. Aí você pergunta para ele, isso já aconteceu comigo, só que o cara não me prendeu não, né? Ele queria que eu cometesse uma insanidade, né? Eu falei, pô, oficial, permissão para falar e tal. Por que o senhor quer a coisa assim, só para eu entender? Aí eu falei, não, porque eu quero. Aí eu falei, pô, mas isso aí não tá errado, né? Acho que era alguma coisa até ilegal e eu contestei. Aí o cara não bancou mandar eu cumprir, né? E ficou por aquilo mesmo. Mas, assim, tem que ter muita disposição para fazer isso. Salvo engano, na época, eu já estava com carreira encerrada já. Já tava num contexto em que ninguém queria mais não tinha como me massacrarem mais. Então, eu já estava esperando ficar quieto ali, né? Enfim. Mas a dinâmica é surreal, a dinâmica da escravidão, porque quem tomava a chibatada? Quem eram aqueles que tomavam as chibatadas? Né? Eram as praças, né? Eram os marinheiros, eram o de patente inferior. Então, 17 mil punições, né, num período de tempo, Marinha do Brasil, para praças. E os oficiais? E a oficialidade? Né? Não tem a punição. A punição é só para um determinado grupo. Então, gente, isso é insano, isso é um sistema escravocrata, isso é uma coisa inadmissível, isso fere direitos elementares, isso fere direito constitucional, isso fere uma infinidade de coisas. Não dá pra gente ficar calado, né? Não dá pra gente ficar calado. E aí eu volto a dizer, se usa o instrumento da punição, o instrumento que era para ser uma coisa para trazer disciplina e hierarquia, usa para castigar, para torturar. A chibata era um instrumento de suplício, né? Aquilo ali vai gerar senso de justiça em quem? Aí, vamos ver aqui, né, quem era o senhor Batista das Neves, né, cuja estátua tá lá na porta, no portão de entrada do Colégio Naval. Né? João Batista das Neves. João Batista das Neves nasceu em Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguai Diamantino em 28 de junho de 1856, Rio de Janeiro. Morreu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1910. Morreu na revolta da Chibata. Né? Sinto muito pelos descendentes desse senhor, mas, infelizmente, ele foi um torturador. Né? Entre o torturado e o torturador, eu estou sempre do lado do torturado. Eu nunca vou estar a favor do torturador. Esses são os valores que eu carrego. Na Marinha tentaram imprimir outra coisa em mim? Tentaram, mas conseguiram? Não. Agora, se você fica do lado do torturador, você precisa rever seus conceitos. Você precisa rever seus conceitos. Nada justifica a tortura. Foi um militar brasileiro envolvido na revolta da Chibata. Biografia. Primeiros anos. João Batista era filho de pai desconhecido e de Ludmila Maria da Conceição. Sua mãe era filha de Gabriel José das Neves, o Capa-Gato, comerciante que atuava no Pará. E ele, filho de José Maria de Barros. Carreira na Marinha. Começou na Marinha, assim como todos os oficiais, como guarda-marinha. Isso foi em 1874, depois foi promovido a segundo-tenente em 1876. Primeiro-tenente em 1880, capitão-tenente em 1893, quando tomou parte da revolta da Chibata, iniciada em 1893, na batalha final em Anhantomirim, quando comandado o navio Andrada, que fez parte da esquadra cuja mãe era o navio Gustavo Sampaio, que torpedeou um encoraçado aqui da BAM, comandado pelo então capitão de fragata Alexandrino de Alencar, futuro almirante e ministro da Marinha em 1906. Participação na revolta da Chibata. Em 21 de novembro de 1910, capitão de mar e guerra desde 1904, Batista das Neves foi o comandante do encoraçado Minas Gerais,
que ordenou que o marinheiro Marcelino Menezes recebesse a punição de 250 chibatadas por ter ferido um cabo que delatou Marcelino por ele ter trazido cachaça para dentro do navio, o que era proibido a marinheiros. Então, senhoras e senhores, veja o motivo das 250 chibatadas, né? Marinheiro Marcelino levou a manguaça para bordo, né? Um marinheiro entregou ele fez justiça com a própria mão ali. Aí o comandante, né? Que ele não deve ser a favor do álcool a bordo, né? Se estiver aí lá se revirando no caixão. Porque, meu irmão, eu sou contra qualquer tipo de bebida alcoólica em trabalho. Então, eu sou contra a bebida na Marinha. E o que eu sempre vi foi o que tem de alcoólatra na Marinha não está no gibi, né? Não está no gibi. O índice de alcoolismo na Marinha é surreal. Oficiais, praça, todo mundo. E para oficiais, a cultura do álcool é predominante. Sentou pessoas aqui, né? Já sentaram pessoas aqui que disseram, se não beber é tido como o cara tá fora do contexto. Ele é quase que obrigado a beber, né? No próximo episódio eu vou trazer a carta do Tenente Cardoso, né? Márcio de Abreu Praça Cardoso, Tenente RM1. Ele escreveu uma carta em 2007. Eu vou ler essa carta, vou conversar com vocês sobre essa carta, acho que é extremamente importante. Note que o Batista das Neves, ele deu 250 chibatadas. A chibatada já estava proibida, já tinha um decreto presidencial proibindo, e quando era permitida, o máximo era 25. Ou seja, ele acresceu em 10 vezes as chibatadas. Só podia ser punido, estava lá no RDM da época, digamos, só pode punir com 25 chibatadas. Ele mandou dar 250, ou seja, quase matou o cara, né? Ele pediu para morrer, a verdade é essa, porque ele torturou de um jeito tão insano que comoveu todo mundo. Eles já estavam ali se levantando para acabar com aquilo. E as chibatadas do marinheiro Marcelino foram o estopim, né? Foi o efeito Popeye de João Cândido e sua tropa, né? Na época, era permitido aos oficiais beberem bebida alcoólica a bordo, aos marinheiros, não. Hoje eu não sei se marinheiro tá podendo beber, mas eu acho que não, né? Acho que não mudou muita coisa, não. E se puder, tem que comprar com o dinheiro dele, né? Não é o uísque lá não é o uísque comprado com dinheiro público, né? Diga se me entende. Se puder mandar informação, manda para mim. A punição pelo Código Disciplinar, entretanto, era limitada a 25 chibatadas, o que não foi respeitado pelo militar. Ou seja, o João Batista das Neves, ele era um abusador nível hard, né? Ele era um abusador nível hard. Tem muitos aí na atualidade, mas esse era fora da curva, ele era um abusador nível hard. João Batista das Neves estava no jantar oferecido a ele pela oficialidade do cruzador francês Dogway Troin, ancorado na Baía de Guanabara na noite de 22 de novembro de 1910. Aquele intercâmbio entre marinha e o diga-se-me-entende rolando bonito. Só que esse era a França que estava pagando, né? Não era o Brasil, não era do bolso da gente. Quando resolve retornar na companhia do então segundo-tenente da Marinha, Armando Figueira Tromprovski de Almeida, mais cedo encoraçado em Minas Gerais. Ali encontrou o navio revoltado e, num ato misto de fúria e missão militar, reagiu, ferindo o marinheiro e sendo golpeado a machadinha pelos demais. Caramba, morreu feio, né? Os detalhes também, a gente acaba não se atentando aos detalhes, enfim. Estou aprendendo junto com vocês aqui. Na revolta da Chibata, Batista das Neves ocasionou estopim para a revolta dos marinheiros. João Cândido, o marinheiro que liderou a revolta, sofreu punições severas dos almirantes da Marinha, pelo fato dele não ter impedido a morte do comandante Batista das Neves, promovido pós-morte ao almirante. Ou seja, a Marinha promove torturador. A Marinha promoveu o torturador Batista das Neves a almirante. E o João Cândido, torturado, morreu na míngua, sendo peixeiro, e ficou esculachado e tal. E tá aí o Candim, que é o filho dele vivo, nunca tive contato, gostaria muito de ter, e seus netos. Então isso aqui não é tirado do nada, tá aqui referência. A Revolta dos Marinheiros, 1910, em História Naval, volume 5º, tomo 1, Serviço de Documentação da Marinha. Isso é só o que se tem, né? Porque fora os outros compêndios. Castro e Silva, Alexandre, a Batalha Naval de Antomirim, 16 de abril de 1894, Revolta Armada, Revista Marítima Brasileira, tá as páginas aqui, a Revolta dos Marinheiros, 1910, em História Naval Brasileiro, e etc, etc, etc. Então, assim, gente, é surreal, né? Essas coisas que acontecem no âmbito naval, é inadmissível, é inaceitável, e a gente acredita que
que isso vai mudar, né? Que isso tende a mudar. É por isso que a gente não para, é por isso que a gente vai continuar. Então, assim, eu quero me solidarizar com toda a tropa que sofre, com você que está sofrendo com problema de depressão, de perseguição, você que teve seus conceitos baixados, você que é perseguido de forma velada. Tudo isso que acontece com você eu já vivi. É por isso que eu falo com propriedade. E uma coisa é certa, não importa o que estão fazendo comigo, não importa o que vão fazer, o que importa é que uma força motriz existe dentro de mim e isso me torna incapaz de parar. Eu só vou prosseguir. E vou prosseguir para fazer justiça, para mudar aquilo que precisa ser mudado. E eu tenho certeza que já aconteceram muitas mudanças, muitas inovações, muitas coisas mudando, mas tem muita coisa para mudar ainda. Então eu acredito que nesse contexto de luta aguerrida, legal, feito dentro da moralidade, dentro da ética, com a verdade, eu creio que essa verdade implacável vai tomar o Brasil. O Brasil vai entender como funcionam as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, de forma plena, de forma clara. E como funciona, sobretudo, a Marinha do Brasil. E, a partir daí, uma grande mudança vai começar a acontecer. Então, eu quero agradecer a vocês, né, pela audiência. Compartilhe aí esse vídeo, você que pode, né? Alguém vai falar assim, mas tem gente que não pode. Tem gente que não pode. Dentro dos quartéis da Marinha, muita gente está sendo pressionada a não me seguir, a não acompanhar minhas redes, enfim, né? E aí, o povo se apavora, tem medo, né? Fica apavorado. Eu quero dizer para vocês que a minha coragem vai tomar conta do pavor dos senhores. A minha coragem vai invadir o coração dos senhores de modo que logo não haverá mais medo, né? Então, o medo é paralisante, né? O medo é paralisante. O medo é um sentimento maligno, paralisante e que não leva a gente a lugar nenhum, muito pelo contrário. Leva a gente à falência, à bancarrota e leva a gente a ficar inerte no momento em que não dá para a gente ficar inerte. Então não espere um erro omissivo da minha parte. Eu procuro não errar, mas se eu errar, vai ser falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Então fica aí o meu recado aos oficiais observadores de todas as forças militares, principalmente os da Marinha. Os senhores não prosperarão. E eu quero encerrar lendo um salmo, né? O salmo de número 58, a sorte dos ímpios. É um hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgai com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nasce e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais dos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como o lesma que passa diluindo-se, como o aborto da mulher que não veja nunca o sol. Como espinheiros antes das vossas panelas citam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa. Serão arrebatados por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Eu amo a justiça, amo o juízo e amo a verdade. E meu interesse é que todos os homens maus e perversos que envergam seus galões e se acham deuses que estão acima de tudo e das leis, que esses homens se rendam e entendam que são meros mortais. E que num breve piscar de olhos, todos nós estaremos debaixo de 7 palmos. E depois disso, haveremos de prestar contas a alguém. Um forte abraço. Aqui é o seu lugar. A voz da caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Até mais, até o próximo episódio.